Saiu a sentença do seu primeiro processo de inventário. E agora, quais são os próximos passos? Você vai aguardar a expedição do formal de partilha pelo cartório onde tramitou o inventário. Com o formal de partilha em mãos, você vai entregar para o seu cliente e vai orientá-lo sobre os próximos passos, tá? Com um formal de partilha em mãos, é necessário se dirigir até os órgãos competentes para fazer a efetiva transferência dos bens, para que conste lá no documento da casa que essa casa agora é dos herdeiros X, Y e Z. Os carros, dinheiro em banco, tudo da mesma forma. Então, se no inventário você inventariou, por exemplo, dois imóveis, duas casas, você precisa ir até o cartório de registro de imóveis, fazer o pagamento dos emolumentos. Se tiver justiça gratuita, o cliente, ele não vai pagar. Se não tiver justiça gratuita, ele precisa pagar os registros. O cartório de registro de imóveis onde está registrado aquele bem, tá? E então dá entrada nessa transferência, desse registro dessa transferência. Os carros, a mesma coisa. Ele vai ao Detran e vai pagar a transferência, ou pode ir num despachante e pedir para o despachante fazer esse trabalho, tá? Se tiver dinheiro em banco, leva o formal de partilha até o banco e faz o levantamento dos valores, né, em nome dos herdeiros. Teve uma situação importante aqui. Arma de fogo. O falecido deixou uma arma de fogo, foi necessário fazer o inventário. Então, também com o formal de partilha em mãos, os herdeiros, né, que receberam aquele bem, que no caso é a arma de fogo, deve se dirigir à Polícia Federal. A Polícia Federal e fazer a transferência. O que eu quero ressaltar para você é que você precisa conversar com o cliente para que ele faça essa transferência tão logo termine o processo de inventário, tá? Porque o que acontece constantemente é a pessoa pegar o formal de partilha, guardar numa gaveta, daqui 2, 3 anos ela decide vender o imóvel, por exemplo, e daí ela vai registrar, porque ela descobre que ela acabou esquecendo de fazer isso e tudo mais. E às vezes tem algum erro na matrícula, algum erro, constou algum erro no formal de partilha, é necessário então voltar e pedir para o juiz corrigir esse erro. E daí o processo já vai estar arquivado, você vai ter que pagar para desarquivar esse processo, o cliente vai ficar insatisfeito, porque ele vai entender que tipo você errou, ou que houve um erro e você não viu, certo? Então, assim que terminar, entrega para o cliente formal de partilha e orienta ele a fazer essas coisas. Se possível, pegue ali uma ciência dele num documento, no seu contrato, ou num recibo de que você entregou o formal de partilha, que ele foi orientado a dar esses andamentos para poder de fato ter os bens em nome dos herdeiros, tá? E caso você tenha alguma dúvida, coloca nos comentários, a gente pode continuar conversando nos próximos vídeos. Espero que tenha te ajudado e até breve.